Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo aí de direito constitucional. Desta vez vamos falar sobre os direitos e garantias fundamentais, já adiantando para as senhoras e para os senhores, artigo 5º da Constituição, tá? Vamos começar falando sobre o artigo 5º da Constituição, lembrando que são vários incisos, tá? São 78 incisos que o artigo 5º nos traz. E aí o que é que eu peço para vocês? Façam a leitura de todo o artigo 5º, certo? Todos os incisos. Isso, pelo menos umas 2 vezes na semana, 2, 3 vezes na semana, vocês façam toda a leitura do artigo 5º da Constituição, certo? Eu vou trazer aqui os principais incisos, tá? Não vou passar todos os incisos de um por um, porque é muito extenso e aí ia ser mais ou menos umas 2 ou 3 aulas só falando de cada inciso, beleza? Então eu vou trazer para vocês aqui os mais importantes, o que realmente nos interessa, o que é cobrado em provas de concurso público, porém não subestime a banca, né, dela colocar aí um inciso muito pouco cobrado em concurso público para poder derrubar o candidato, certo? Então estude todos os 78 incisos, faça uma leiturazinha básica. A banca ela não vai cobrar além do que já está escrito na Constituição. O IBPTEC ele costuma cobrar a literalidade da lei. Então o que está escrito é o que ela vai cobrar na prova das senhoras e dos senhores, beleza? Então pessoal, já aproveita aí para pedir para que você se inscreva no nosso canal, certo? Façam o triplo C, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda bastante aí no engajamento do nosso canal, beleza? Outra coisa que eu quero pedir a vocês é que caso vocês possam ajudar, nos dar uma força, tá, pessoal? Financiando o nosso canal, tá? Então tá aqui aí o QR Code para caso as senhoras e os senhores se sintam confortável, tá? Não é um valor fixo, é um valor que vocês acharem adequado, como forma de agradecimento aí e de forma de reconhecimento aí do nosso trabalho, tá? Então tá aí um QR Code que eu vou colocar em todos os slides e peço para que vocês nos deem essa moral, tá? Qualquer valor, pessoal, qualquer quantia, isso nos ajuda bastante, isso financia o nosso trabalho para que vocês recebam material gratuito, de qualidade e atualizado, beleza? Então, com certeza aí, se vocês fossem pagar para comprar uma apostila digital, vocês não iam pagar menos do que R$ 30, tá? E aqui não, aqui vocês estão recebendo material totalmente gratuito, material atualizado, de acordo com o edital e alinhado com o perfil da banca de vocês, certo? Então, se vocês puderem doar, façam aí essa gentileza de nos dar essa força e nos dar essa moral, beleza, pessoal? Então vamos lá. Começando aqui falando sobre o artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes, tá? Então aí vai entrar um rol de incisos que nos traz toda a base do artigo 5º aí, que é a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, certo? Já caiu em prova de concurso público falando quais são os direitos lá do caput do artigo 5º da Constituição. E aí, ó, um memorexinho bem bacana que eu uso, que é isso aqui, ó, que é o vili, cepro, tá? Que é o vili, cepro, beleza? Memorexinho bacana, que é o vili, cepro, que fala sobre vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, tá? Esses aqui, pessoal, são os direitos basilares da Constituição, tá? Durante toda a Constituição de 88, vocês vão se deparar, né, com direitos
que estão vinculados à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, beleza? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que aqui, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Pessoal, isso aqui é um erro do nosso legislador originário, né, que colocou estrangeiros residentes no país, como somente os estrangeiros que fossem residentes no país possuíssem aí o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Isso não é verdade, tá? Então, os estrangeiros que estiverem de passagem pelo nosso território também têm ali resguardado esses 5 direitos e os outros direitos que estão previstos na Constituição, tá? Então, aquele estrangeiro que estiver passando férias, aquele estrangeiro que estiver vindo de outro país, pousa em algum aeroporto aqui do nosso território para fazer ali uma conexão e depois sai para seguir destino à sua viagem de origem, né? Então, esse estrangeiro ele também está amparado pela Constituição. Os seus direitos estão resguardados pela nossa Constituição, tá? Então, às vezes pode cair alguma questão falando que somente os estrangeiros residentes no país, e não é verdade, tá? Aquele estrangeiro que tiver de passagem, aquele estrangeiro que tiver de férias, o cara que está passando aqui um final de semana, por exemplo, o estrangeiro que veio para cá para passar somente o carnaval e depois volta para casa, esses estrangeiros eles estão amparados também pela nossa Constituição, tá? E por que é que eu estou falando tanto do caput do artigo 5º? Porque costuma ser cobrado em prova, tá? Então, caso caia na sua prova, entenda o seguinte: não é somente os estrangeiros residentes no país, não é. Os estrangeiros que estiverem de passagem, ou os que estiverem passando férias, ou final de semana, passa meia hora no nosso território, ele já está protegido, amparado pela Constituição, beleza? Outra coisa que vocês têm que ter em mente é isso aqui, ó, que não é só as pessoas físicas que são titulares dos direitos fundamentais. As pessoas jurídicas e até mesmo o próprio Estado também são titulares de direitos fundamentais, beleza? Então, entenda o seguinte: é só a pessoa física que tem ali amparado o seu direito constitucional, o seu direito fundamental? Não. As pessoas jurídicas também, ou seja, as empresas e até mesmo o próprio Estado, eles são titulares de direitos fundamentais, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o direito à vida. Vamos falar sobre o direito à vida. Então é dever do Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, tá? A primeira enquanto o direito de continuar vivo e a segunda enquanto o direito de ter uma vida digna, ou seja, uma vida boa, tá? Então o direito à vida, ela abrange essas duas acepções, que é o direito de continuar vivo, ou seja, o Estado tem por obrigação proteger a vida do cidadão. Proteger a vida do cidadão, tá? Como também de resguardar, de dar ali a chance, a possibilidade do cidadão ter uma vida digna, de ter uma vida boa, tá? E aí eu separei aqui algumas situações, por exemplo, falando sobre a vida intra e extrauterina. Aqui a gente está falando do bebê, né? Aquele ser humano que ainda não veio ao mundo, tá? Que ainda está na barriga da sua mãe. Então ele já tem o seu direito à vida resguardado pela Constituição, beleza? E, obviamente, a sua vida extrauterina também, ele já nasce ali com o seu direito, né, de vida, o direito civil e vários outros direitos já positivados ali, disponíveis para aquele recém-nascido. Então imaginem a importância que o direito à vida traz aí na vida do indivíduo, tá? Até mesmo aí, um indivíduo que nem chegou a nascer, mas já tem vida, já tem ali os seus direitos resguardados, tá? Outra coisa aqui é a proibição do aborto. Em regra, o aborto ele é proibido, tá? Em regra, o aborto ele é proibido. Por que eu falo que em regra? Porque tem algumas situações em que poderá ser autorizado
o aborto. Por exemplo, fetos anencéfalos, tá? O STF já deixou claro que nesses casos, na criança que não tem a formação completa, né, da formação cerebral, no caso aquele bebê, assim que ele nasce, poucas horas depois ele acaba morrendo, porque ele não tem uma vida cerebral completa. Então são os bebês anencéfalos, né? Então nesse caso, sendo diagnosticado pelo médico, se obviamente tiver o consentimento da mãe, ela poderá fazer o aborto. O aborto é autorizado. Outra situação aí em caso de crimes de violência sexual, tá? Então no caso de violência sexual, caso a mulher ela venha contrair uma gravidez, então o aborto também é autorizado aí no nosso ordenamento jurídico, tá? Então veja que o aborto em regra é proibido, mas existem situações em que o aborto ele poderá sim ser a prática, né, poderá ser autorizada aí pelo Poder Judiciário, certo? Outra situação é da gravidez de risco, tá? Então, em uma situação em que o bebê, aquela gravidez é uma gravidez de risco, ou seja, se a gestante continuar ali o processo de gestação, aquilo ali, aquela gravidez, ela poderá causar um dano grave à gestante, causando até a morte dela. Então, nesse caso também, caso a mãe, né, caso a gestante, ela opte pelo aborto, também é autorizado aí pelo nosso ordenamento jurídico, beleza? Outra situação é a pena de morte. A pena de morte também é admissível. Aí é um caso extremo, né? Em caso aí de guerra declarada, tá? Então a pena de morte, em regra, ela é proibida, porém, em casos de guerra declarada, poderá sim ser aplicada a pena de morte em caso do traidor da pátria, né? Aquele cara que traiu a sua pátria, beleza? Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição, tá? Então a relação aqui é com o princípio da igualdade. Homens e mulheres são iguais, certo? Em direitos e obrigações. Poderá haver tratamento desigual entre pessoas que estão em situações diferentes. Sim. Aqui eu vou trazer aí. Reserva de vagas em universidades para negros e indígenas. Aqui é um tratamento desigual entre pessoas que estão em situações diferentes. Então a reserva de vagas em universidades para negros e indígenas é um desses exemplos, né, de tratamento desigual, tá? Outra situação aqui é programas de bolsa de estudos em universidades privadas para alunos de baixa renda, tá? Então também aqui é uma situação em que é colocado ali como uma relação de princípio da igualdade. Não fere o princípio da igualdade. Por quê? Porque pode haver sim um tratamento desigual entre pessoas que estão em situações diferentes, certo? Outro exemplo é a Lei Maria da Penha. É a Lei Maria da Penha, tá? Que é uma lei aí que protege as mulheres. Protege as mulheres contra aí a violência doméstica, tá? Então é uma lei aí que protege as mulheres em casos de violência doméstica aí cometida pelo seu marido, namorado, noivo, cônjuge, companheiro, enfim, certo? Também é um exemplo aí de um tratamento desigual que está dando aí para as mulheres, beleza? Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso aqui, pessoal, está relacionado ao princípio da legalidade, tá? É a distinção entre particulares e o poder público. A gente sabe que os particulares, eles têm uma margem de escolha, né, de liberdade muito maior do que o agente público, tá? Então, por exemplo, eu trago muito esse exemplo. Um particular, né, eu quero ir para a praia, apesar de não morar próximo da praia, mas eu quero ir para a praia de carro meia-noite. Eu quero ir para a praia meia-noite. Eu quero lá levar uma churrasqueira, eu quero levar umas bebidas, eu quero ir para a praia, acender uma fogueira e eu quero ficar lá comendo churrasco a madrugada toda, vendo lá, pegando maresia na cara, a madrugada toda,
Porra, show de bola, eu quero fazer isso. Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque não tem nenhuma lei que o proíba. Não existe uma lei me proibindo de que eu não posso ir para a praia depois das 10 da noite, por exemplo, com o meu carro assar carne na areia da praia. Mas para o administrador, para o cara que é agente público, ele não pode fazer isso. Ele na função de agente público, tá, pessoal? Não é ele na função de particular, não. Ele na função de agente público, ele não pode fazer isso. Ele não pode, por exemplo, pegar o carro dele, desculpa, pegar o carro da repartição pública, né, do órgão ao qual ele faz parte, e simplesmente ir para a praia meia-noite assar carne. Por que ele não pode fazer isso? Porque a lei o proíbe. Ele não pode pegar o carro da repartição pública para fora do horário de expediente para fazer ali alguma coisa particular. Ele não pode usar o carro da repartição pública como se fosse dele, certo? Por quê? Porque existe uma lei que o proíbe de fazer isso. Então existe essa questão dessa distinção entre particulares e o poder público, tá? Então eu, por exemplo, eu posso pegar meu carro, viajar a 120, 140 km por hora. Por quê? Porque o carro é meu. Claro que tem o radar, claro que tem a placa ali mostrando a velocidade máxima de 80 km. Tá, mas eu posso andar a 100, eu posso andar a 120, né? Já o servidor público, ele pode pegar o carro da repartição e fazer isso? Não pode. Ele não pode, ele tem que andar dentro do limite estabelecido em lei, tá? Então é uma diferença muito grande entre o particular e o agente público, certo? Inciso 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso aqui, pessoal, é a literalidade, certo? Isso aqui é a literalidade. Quando é cobrado exatamente como está aqui, aí, como inciso 3, certo? Porém, tem uma coisa muito importante que a gente precisa estudar que pode cair na prova dos senhores, que é sobre a súmula vinculante número 11. Súmula vinculante número 11, que é o uso das algemas, tá? Uso das algemas, beleza? Então, o que é que vocês têm que se atentar? Segundo a súmula vinculante número 11, só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, tá? Então gravem isso aqui, aí. É o famoso PRF. Esse memorexzinho aqui, aí, é muito bacana para vocês entenderem em quais situações poderá ser utilizado a algema, tá? Então a primeira aqui, aí, é o perigo à integridade física, R de resistência e o F de fuga, ou seja, fundado receio de fuga. Se não for nessas três hipóteses aqui, aí, o uso de algemas, ela poderá ser aqui, ó, nula. A prisão poderá ser nula, tá? Sem falar que o agente ele responderá aí pelo aqui, ó, responsabilidade disciplinar civil e penal, tá? Então veja que a coisa é muito séria. A coisa é muito séria, tá? Então para você colocar a algema hoje no cidadão, tem que haver o quê? Primeiro, o perigo à integridade física própria ou alheia, ou seja, a integridade física do próprio agente, né, que está ali imobilizando o cidadão, né, ou até mesmo para preservar a integridade física de quem está próximo, de terceiros, né, ou do próprio preso, tá? Vai que o preso esteja lá surtado, se debatendo, e aí você vai lá e bota a algema para meio que conter ali o indivíduo, tá? Receio de fuga, né? O cara tá muito agitado, o cara tá querendo fugir, aí você vai lá e algema o cara para dificultar ali uma possível fuga por parte dele. E também em casos de resistência, né? Então o cara tá resistindo à prisão, o agente poderá lá fazer o uso das algemas, tá? Se não tiver essas três hipóteses, não pode ser usado as algemas, beleza? Então gravem aqui, ó, aí,
essa súmula vinculante número 11, grave a súmula vinculante número 11, costuma cair em prova na sua literalidade, beleza? Inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, manifestar a sua opinião, beleza, você pode. O que é vedado é o quê? O anonimato, tá? Então, o anonimato ele é vedado em todas as situações, em todas as circunstâncias, beleza? O inciso 4, ele está relacionado à liberdade de expressão. O fundamento do pluralismo político viabiliza a liberdade de expressão, tá? E aí, alguns de vocês podem recordar recentemente um deputado federal que foi preso. Ele perdeu ali o seu mandato, né, de deputado federal, porque ele falou dos ministros do STF. Ele disse que os ministros do STF deveriam apanhar, deveriam levar uma surra, e que tava doido para se bater com um ministro desse, para meter a porrada e tal. E aí ele utilizou uma das prerrogativas, né, de deputado federal, que é de falar a sua imunidade parlamentar, né, junto aí com a sua liberdade de expressão. Porém, tudo aquilo que ele falou para o STF foi discurso de ódio, tá? Então, para o STF, o seu discurso de ódio violou a liberdade de expressão. E aí ele acabou, consequentemente, perdendo aí o mandato, deputado federal, e preso, tá? Para completar, ainda foi preso, beleza? Marcha da maconha, segundo o STF, é compatível com a liberdade de expressão. É sim, vocês querendo ou não, marcha da maconha é compatível com a liberdade de expressão, tá? Existem ali algumas situações em que é proibido, por exemplo, você oferecer, você ter ali, né, naquela marcha, crianças, adolescentes, é proibido, não pode. Você está incentivando a galera a usar droga, também é proibido, não pode. Então, segundo o STF, nessas situações, nessas circunstâncias, é compatível aí com a liberdade de expressão, a famosa marcha da maconha, tá? O STF também ele veda o acolhimento a denúncias anônimas. Isso, pessoal, quando a gente for estudar a parte lá de inquérito policial, a gente vai entender um pouquinho melhor. Acredito que não tenha no edital de vocês, mas no inquérito policial, né, lá do direito processual penal, traz algo falando justamente sobre isso, sobre a questão da denúncia anônima, tá? A polícia ela não pode se basear em uma denúncia anônima para poder fazer uma diligência, para estourar uma boca de fumo. Não pode, não pode, tá? Primeiro a polícia faz o quê? Ela investiga, vê se aquela denúncia ela realmente tem fundamento, para depois sim ver o que é que se pode fazer, tá? Mas caso contrário, não se pode levar somente pela denúncia anônima uma diligência, uma operação policial somente baseado em uma denúncia anônima, tá? E aqui já falamos, né, da questão do fundamento do pluralismo político que viabiliza a liberdade de expressão. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que aquela grande quantidade de partidos políticos, né, lá no Congresso, tá? Então tem mais de 30 partidos no Congresso e é justamente o conceito de pluralismo político. Então cada partido daquele levanta uma bandeira. Então existe o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, tem o PL, que é o Partido Liberal, tem o Partido do Comunismo, tem o Partido do Socialismo, tem o Partido do... Enfim, tem vários partidos, Partido Verde. Então tem vários partidos, né? Isso quer dizer o quê? Que existe um pluralismo político muito grande no nosso país. Nos Estados Unidos, são dois partidos, republicanos e democratas. Aqui no Brasil tem mais de 30. Então, para você ver a bagunça que o nosso país é, infelizmente, tá? Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Lembrando que essas indenizações aqui, pessoal, são cumulativas, tá? São cumuláveis, beleza? Então aqui o inciso 5 ele está relacionado ao direito de resposta. Então, se aplica tanto a pessoas físicas
quanto a pessoas jurídicas que foram ofendidas aí pela expressão indevida de opiniões, tá? Então as indenizações material, moral e a imagem são cumuláveis, que eu acabei de falar aqui, né? São cumuláveis, tá? Então veja que o inciso 4, ele fala sobre a liberdade de expressão. Então você tem a sua liberdade garantida, né, para você falar o que você quiser. Porém, se você falar algo que não é verdade, algo que algo que não é verídico, você pode responder, né? Aí, obviamente que o direito de resposta ali é proporcional ao agravo, né? Além da indenização material, moral ou a imagem, beleza? Um exemplo clássico que eu trago para vocês é de muitos anos atrás, pessoal. Acho que a gente não era nem nascido, tá? Mas se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar Leonel Brizola, na época presidente da República, teve uma matéria do Fantástico, salvo engano, foi do Fantástico, foi do Jornal Nacional. Acho que foi do Jornal Nacional, que falando de Leonel Brizola. Desceram um cacete lá em Leonel Brizola. Leonel Brizola entrou na justiça e pediu o direito de resposta. Então o direito de resposta, ele foi dado no mesmo horário em que foi noticiado algumas informações referentes a esse ex-presidente, Leonel Brizola. Então ele teve o direito de resposta no mesmo horário, na mesma emissora, no mesmo período, salvo engano. Acho que se a reportagem durou 20 minutos, então ele teve 20 minutos como direito de resposta, tá? E isso aí é o quê? É a proporcionalidade do agravo, tá? Então o seu direito de resposta foi de acordo com a notícia falsa, né? O que manchou aí, teoricamente manchou a imagem do senhor Leonel Brizola, tá? Então é muito importante, quem quiser dar uma olhada depois aí no artigo não, no YouTube, dá lá uma olhadinha que vai ter falando sobre isso, sobre esse direito de resposta aí dado ao Leonel Brizola contra a Rede Globo, tá? Então depois vocês pesquisem aí, só por questão de curiosidade mesmo, beleza? Inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais do culto e às suas liturgias. Pessoal, isso aqui é cobrado a sua literalidade, tá? Isso aqui é cobrado a sua literalidade, beleza? Então é inviolável a liberdade de consciência e de crença, e também aí protegidos os locais de culto e as suas liturgias, tá? O inciso 7 é assegurado nos termos da lei a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e militares de intervenção coletiva, certo? Aqui, pessoal, consagra-se nesses incisos a liberdade religiosa, tá? No inciso 6 e 7, consagra-se aqui a liberdade religiosa, tá? Mesmo que o Brasil seja um país laico, certo? Ou seja, o Brasil ele não possui uma religião oficial, porém, o país, o Estado, ele tem por obrigação proteger os locais de culto e as suas liturgias, tá? Inclusive, é assegurado aí a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, tá? Então você vê muito aí em hospitais, pastores, padres, médiums, né, que vão lá fazer suas orações, né, nos hospitais, no pessoal que está lá internado. Então a gente vê muito isso, tá? Entidades militares, eu consigo ver muito quando tem guerra, né? Quando tem algumas guerras lá, que o pessoal tá lá meio que precisando de atendimento, e aí vão lá os padres, os pastores fazer as orações, beleza? Então isso acontece muito, e o Estado, ele não pode de forma alguma impedir, tá? Ele não pode impedir, muito pelo contrário, ele tem que assegurar ali essa prestação de assistência religiosa, beleza? Inciso 8, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, beleza?
essa é a regra, mas aqui tem uma ressalva aí. Se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. E aí um grande exemplo aí é o serviço militar obrigatório, tá? Então imagine que Joãozinho completou lá os seus 18 anos e aí ele é obrigado a se alistar. Joãozinho é obrigado a se alistar. Mas aí Joãozinho chega aí não, eu tenho uma convicção aí filosófica, né? De que as armas é é é praticamente um pré-apocalipse, é o fim do mundo, o mal da humanidade está nas armas, nos armamentos. Eu sou totalmente contra as armas, eu sou totalmente a favor do livro, da flor. Eu não gosto de armas. Então o que é que o Joãozinho está fazendo? Ele está utilizando o seu direito, a sua convicção filosófica, para se eximir, né, de uma obrigação imposta para todos. É uma obrigação legal imposta para todos, certo? Até aí, beleza. E aí, o que é que vai ser feito? Vão trazer uma prestação alternativa para Joãozinho. Só Joãozinho, tudo bem que você não quer se envolver com armas, tudo bem que você tem essa ideia de que a questão do uso das armas é o mal da humanidade, que a humanidade está se acabando, estão se destruindo por conta das armas. Beleza, mas a gente tem aqui uma opção alternativa para você. Então, ao invés de você se alistar e ter contato com as armas, você vai fazer essa outra atividade aqui para compensar, beleza? E aí Joãozinho diz o quê? Não, não quero. Não quero, não quero e não quero. Então aí, ele já terá ali alguns direitos privados, tá? Uma delas é... Cadê? Deixa eu ver só. Não, não anotei não. Mas, por exemplo, ele pode ter problema para votar e futuramente ser votado. Salvo engano, abrir conta em banco também, se ele não tiver se ele não tiver kit, né, com as obrigações militar, né, com sua reservista, ele não tem também como abrir conta em banco, salvo engano. Isso aí eu ouvi falar um tempo atrás. Eu sei que ele tem problemas com a questão do voto, né? Ele não consegue votar e nem ser votado. E, consequentemente, também, se ele for, por exemplo, aprovado em concurso público, ele não vai conseguir assumir, né, o cargo público, porque ele não tem esse requisito, tá? E várias outras situações que ele poderá ser privado de direitos por conta disso, tá? Lembrando que existe a ressalva, tá, pessoal? A ressalva é justamente essa: se ele as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, tá? Então é dada a ele uma segunda opção e ainda assim ele vai lá e se nega. Aí sim ele vai perder aí alguns direitos, tá? Esse inciso está relacionado à escusa de consciência, certo? Esse inciso está relacionado à escusa de consciência, beleza? Questãozinha aqui, TRE Goiás: ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Beleza, até aqui tudo certo, né? Essa norma constitucional que trata da escusa de consciência tem eficácia contida, podendo o legislador ordinário restringir tal liberdade. E aí, pessoal, certo ou errado? Tentem aí. Pessoal, a questão está correta, né? A questão está corretíssima. A questão está, vou botar aqui embaixo, corretíssima, certo? Quando ele fala aqui aí que essa escusa de consciência tem eficácia contida, veja aqui aí. A prestação alternativa está fixada em lei, certo? Ela está fixada
em lei. Então, se está fixada em lei, então ela é o quê? Ela possui eficácia contida, certinho, beleza? Podendo o legislador ordinário restringir tal garantia. Show de bola, a questão está correta, beleza? Mais outra questãozinha. Uma pessoa vítima de notícia falsa profundamente nociva à sua honra deverá escolher, em eventual pleito judicial, entre o direito de resposta e a indenização pelo dano causado. E aí, pessoal, certo ou errado? Vamos lá? Uma pessoa vítima de notícia falsa, profundamente nociva à sua honra, deverá escolher. Epa, deverá escolher nada. Não deverá escolher entre o direito de resposta e a indenização pelo dano causado. Negativo. Por quê? Porque aqui, ó, o direito de resposta e a indenização pelo dano causado são cumuláveis, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, são cumuláveis, tá vendo? Aqui, ó. Então, tanto é assegurado o direito de resposta, como também é assegurada a indenização por dano material, moral ou à imagem, beleza? Então a questãozinha aqui é quando fala que ela deverá escolher entre o direito de resposta e a indenização pelo dano causado, a questão está incorreta, beleza? TJ Ceará, em virtude da laicidade do Estado, a Constituição Federal veda a prestação de assistência religiosa às entidades de internação coletiva, sejam elas civis ou militares. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, a gente já viu que está errado, né? A Constituição não veda a prestação de assistência religiosa, tá? Muito pelo contrário, ela assegura, cadê? Aqui, ó. É assegurado a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, mesmo o Estado sendo laico, tá? Mesmo o Estado sendo laico, a Constituição Federal, ela não veda a prestação, muito pelo contrário, tá? Questãozinha incorreta. Telebrás 2022, a manifestação do pensamento é livre, sendo garantido o anonimato. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, tá errado, né? Não é garantido o anonimato. O anonimato, ele é vedado. É vedado o anonimato, tá? É vedado o anonimato, beleza? Mais uma questãozinha errada. Questão fácil. Questões fáceis, tá? O vedado aqui ficou horrível. Então, questãozinha incorreta. É vedado o anonimato, beleza? O direito fundamental à igualdade é compatível com a existência de limite de idade para a inscrição em concurso público, sempre que justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, questão incorreta, né? Um grande exemplo, questão correta, tá? Questão correta. O direito fundamental à igualdade é compatível com a existência de limite de idade para inscrição em concurso público. Um grande exemplo disso, pessoal, é o concurso da Polícia Militar, tá? Então, a Polícia Militar, existem estados que a idade limite é de 30 anos, outros a idade limite é de 32. Aqui em Sergipe, a idade limite é de 35 anos, tá? Então, o estado, ele pode limitar ali a questão da idade de acordo com a natureza, aqui, ó, sempre que justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, tá? Então, o que não é lógico é, por exemplo, um cargo de assistente administrativo, para aquele cara que vai ficar lá dentro do escritório, fazendo lá o seu trabalho interno, e ele disponibilizar o quê? Uma idade limite. Poxa, não tem lógica. Não tem lógica, tá? Se você for pegar ali um jovem de 20 anos e uma pessoa de 50, 60 anos, ambos vão fazer o mesmo trabalho.
a idade em si não vai limitar o cara de 20 anos é muito melhor fazendo aquele trabalho do que uma pessoa de 60. Não, ambos podem fazer o mesmo trabalho, tá? Agora, para a polícia, aí realmente é uma situação muito diferente. Se você pega, por exemplo, um rapaz ali de 50 anos, né? Um senhor de 50 anos. Não vou botar senhor de 50 anos não, tá, pessoal? 50 anos é uma idade de uma pessoa nova ainda, tá? Mas eu vou pegar lá, um homem de 50 anos. Ele vai conseguir fazer todo, realizar toda a atribuição que um policial militar tem que fazer, por exemplo, correr, vestir aquele uniforme pesado, carregar fuzil, carregar cinto de guarnição, colete. Ele vai ter esse vigor físico para trabalhar como policial militar? Não, provavelmente não. Ele vai ter dificuldade para isso, tá? Então é claro que diante da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, pode sim ali haver a existência de limite de idade para inscrição em concurso público. Um grande exemplo é o concurso da Polícia Militar daqui de Sergipe, que tem ali a idade limite de 35 anos, tá? Isso não fere o direito da igualdade, certo? Então, a questão está correta, certo? A questãozinha está correta. Pode haver sim ali uma existência ali de limite de idade, beleza? Inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, tá? Então veja, a liberdade de expressão, ela é ampla, né? Ela é 100%, não, 100% não, tá, pessoal? Ela é, relativa, tá? Ela é relativa, beleza? Nenhum direito fundamental, ele é absoluto, certo? Alguns direitos são relativos, alguns não, todos eles são relativos, beleza? Então, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É vedado a censura, entretanto, a liberdade de expressão, como qualquer direito fundamental, é relativa, tá? Então vocês imaginem um filme, né? Um filme ali para maiores de 18 anos, tá? Então, aquele filme ele só pode passar, por exemplo, se for um canal aberto, né? Depois de meia-noite. Depois de meia-noite, tá? E aí, é censura? Não é censura, pessoal. Ali é uma questão de quê? De bom senso. Quer dizer, um filme desse não pode passar na sessão da tarde. Sessão da tarde tem muitas crianças assistindo, muitos adolescentes assistindo televisão. E aí vai lá e pega um filme de 18 anos e coloca numa sessão da tarde. Não pode, né? Isso não existe. Então isso não é censura, tá? Isso é o quê? É um cuidado com o telespectador. Você não vai passar um filme desse em qualquer horário do dia, né? Então, ou você passa em canal fechado, ou você passa no horário onde não há crianças acordadas. Pelo menos subentende-se que não existe a criança acordada naquele horário, tá? Então, veja que a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, independentemente de censura ou de licença. Porém, mesmo sendo vedada a censura, a liberdade de expressão ela é relativa, ela não é 100%, tá? O inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, tá? Assegurado aí o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E aí as pessoas jurídicas também poderão ser indenizadas por dano moral, tá, pessoal? Pessoas jurídicas também poderão ser indenizadas por dano moral. Moral faltou o L, tá? Uma vez que são titulares dos direitos à honra e à imagem, certo? Então aqui, por exemplo, é aquele cara que desce o pau ali em uma determinada empresa, né? Porque ele foi ali, ele sofreu mau atendimento,
ou então ele comprou um produto, o produto era para chegar com uma semana, chegou com um mês, ou então ele comprou um produto, o produto chegou avariado, ele quis fazer a troca e demoraram para atender ele. E aí ele faz o que? Ele vai lá nas suas redes sociais e desce o pau naquela determinada empresa, tá? Então, se for depois de uma análise, foi constatado ali que ele se excedeu ali na sua reclamação, né? Que ele falou além do que ele poderia falar, então ele poderá sim ser condenado aí por indenizar, né, aí por dano moral a empresa ao qual ele defamou, certo? Então isso é claro, tá? Então pessoas jurídicas também poderão ser indenizadas aí por dano moral, tá? Caso seja aí ferida a sua honra, né? A sua imagem, certo? Não se pode coagir suposto pai a realizar exame de DNA. Isso aqui é algo bem recente, tá? Isso fere, na verdade, ali a intimidade, né? Do cidadão que teoricamente está sendo obrigado, né? Hoje não pode mais, mas antes ele era obrigado ali a fazer o exame de DNA. Inclusive, para quem assiste aí o programa do Ratinho, o Ratinho fez muito sucesso justamente com isso, né? Ali mostrando ali os exames de DNA, tá? Hoje já não se pode mais coagir o cidadão aí a fazer um exame de DNA por violar ali o seu direito de intimidade, beleza? O STF também passou a admitir biografias não autorizadas. Isso é algo que é muito recente também, tá? Inclusive de uns tempos para cá, houve muitas brigas judiciais, né? Eu vou trazer aqui, por exemplo, a de Anitta com o Léo Dias, né? O Léo Dias, ele fez ali uma biografia de Anitta, Anitta entrou na justiça pedindo ali a proibição, né? Da divulgação daquela biografia e acabou perdendo, tá? Por quê? Porque diante do direito de intimidade e do direito da liberdade de expressão, prevaleceu o direito à liberdade de expressão, tá? Inclusive agora também, recente, teve uma biografia não sei se foi dos Trapalhões ou se foi do Renato Aragão, mais conhecido aí como Didi. Entrou na justiça também pedindo para não ser divulgada a sua biografia. Eu não sei o nome do autor, mas ele entrou na justiça também e perdeu, tá? Perdeu porque prevaleceu aí a liberdade de expressão, tá? Porém, caso seja constatado que o que está na biografia ou que houve excesso, né, do que foi escrito na biografia, que houve ali situações em que não existiam, ou seja, situações que não são verdadeiras, aí a pessoa que escreveu e divulgou poderá ser aí penalizado, tá? Responderá aí pelo excesso, beleza? Pela inviolabilidade da intimidade, beleza? A publicação de biografia de um político que resolveu se retirar da vida pública não depende da sua autorização ou mesmo de seus familiares, já que a liberdade de informação deve preponderar. E aí a gente acabou de falar sobre isso, né? A questãozinha está correta, tá? Então existem dois direitos fundamentais. Uma é a liberdade de expressão, né? Ou a liberdade de informação. E por outro lado, tem ali o direito da intimidade, tá? E aí nesse caso prevalece aí a liberdade de informação, certo? Segundo o STF, prevalece aí a liberdade de informação, então a questão está correta, beleza? Inciso 11, esse aqui é muito importante, ó, muito importante, tá, galera? Para finalizar aqui o nosso slide, muito importante isso aqui, ó, tá? A casa, ela é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, tá? Então aqui são hipóteses em que você pode adentrar na casa do
morador sem o seu consentimento, beleza? Então vocês, guardas municipais, quando vocês estiverem em uma situação em que deve entrar, que bater aquela dúvida, e agora, eu posso entrar ou não posso entrar? Bom, a primeira coisa que você entender é o seguinte: o que é casa, tá? O que é casa? Qual é o conceito de casa? Casa é qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e qualquer compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerça profissão ou atividade pessoal. Então isso é a primeira coisa que vocês têm que entender. O que é casa, tá? Então o que é conceito de casa? Tá aí as três situações: qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e qualquer compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal. Então uma coisa que gera muita dúvida, pessoal: quarto de hotel, por exemplo. Quarto de hotel é casa, está ali amparado como casa, tá? Então um albergue é pensionato, que chama, no seu nome, que é uma galera de estudante, né? Que fica dentro de uma casa. Tem uma casa e uma galera de estudante que fica lá. Uma república. Acho que é república o nome. É uma parada assim, tá? Então veja, isso é casa. É considerado como casa, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: o que seria casa? Pronto, casa é essas três situações aqui, ó, tá? Essas três situações aqui, ó, beleza? Segunda situação: em quais situações eu posso entrar na casa do indivíduo? A primeira é com o consentimento do morador. Isso é óbvio, tá? Com o consentimento do morador, independentemente de dia ou de noite, de madrugada, não importa. O morador consentiu, beleza. Tá valendo, você pode entrar, tá? Segunda situação: o morador não consentiu. O morador não permite com que os senhores guardas municipais entrem na casa dele. E aí, em que situação eu posso entrar? Primeiro, em caso de flagrante delito, tá? É uma das hipóteses. Ou desastre, tá? Ou para prestar socorro. Ou durante o dia, por determinação judicial. Então veja, flagrante delito, independentemente de dia ou de noite eu posso entrar, tá? Desastre, independentemente do horário, tanto pode ser de dia, de noite, de madrugada, eu posso entrar. Eu vou entrar, houve um desastre, houve um desabamento, houve uma enchente, porra, eu não vou esperar amanhecer o dia, caso isso aconteça à noite, né? Eu não vou esperar amanhecer o dia para poder entrar, não. Qualquer hora. Flagrante delito a mesma coisa. Então vocês, guardas municipais, estão em perseguição e vocês visualizam o cara pulando o muro de uma casa e entrando. Isso é de madrugada. Pera aí, você vai esperar amanhecer o dia para entrar? Não. Você vai ligar pro morador, chamar no portão do morador para ver se o morador vai deixar você entrar na casa dele para pegar o cara que entrou na casa. Não, você vai pular e vai pegar o cara. Isso é óbvio, flagrante delito, pô. A outra hipótese é para prestar socorro. Então imagine que dentro daquela casa está acontecendo um incêndio. Uma vela caiu, está pegando fogo na casa. Peraí, você vai primeiro entrar em contato com o morador para perguntar se pode entrar na casa? Não, você vai entrar. Você vai arrombar a porta e vai entrar. Por quê? É para prestar socorro. E a última hipótese é por determinação judicial. E aí sim é só durante o dia. À noite vocês não podem entrar na casa do indivíduo sem o consentimento dele, tá? Só durante o dia. Mas aí o que é dia? Teoricamente, se a gente for analisar, dia seria das 6 da manhã até as 18. Isso seria o quê? Dia. Porém, tem alguns locais que 4 horas da manhã já está tudo claro. 4 horas da manhã está tudo claro. E tem lugares que 8 horas da noite ainda está claro, tá? 7 da noite, 8 da noite, ainda está claro. Então, em algumas regiões, 4 horas da manhã está tudo claro, em outras só vai estar claro a partir das 6 da manhã. Tem locais que 6 da noite às 18 horas
tá tudo claro, ou às 17 horas, tá tudo claro, às 19 horas, tá tudo claro, mas tem lugares que às 18 já tá tudo escuro. E aí, como é que faz? Então, segundo a lei 13.869 de 2019, que é do pacote anticrime, o conceito de dia passou a ser após as 21 horas ou antes das 5. No caso, após as 21 horas, já não pode adentrar mais, tá? Até as 5 da manhã. Ou seja, para entrar na casa do indivíduo, por determinação judicial, a partir das 5 da manhã até as 9 da noite, tá? Para entrar na casa do indivíduo, vou repetir. Para entrar na casa do indivíduo, tá? Eu só posso entrar a partir das 5 da manhã até as 21 horas. Beleza? A partir das 5 da manhã até as 21 horas. Beleza. Antes das 5 da manhã, eu não posso. Após as 21 horas, eu também não posso, tá? Então o limite é esse. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil para os senhores. Então aí, das 5 da manhã até as 21 horas, tá? Das 5 da manhã até as 21 horas. Esse é o tempo em que é considerado dia, tá? Antes das 5 da manhã, abuso de autoridade. Após as 21 horas, abuso de autoridade. Beleza? Questãozinha aqui do TJ. O ingresso forçado em domicílio sem mandato judicial é admitido desde que a autoridade policial justifique previamente a ocorrência de flagrante delito. Peraí. O cara tá diante do flagrante delito, mas ele tem que justificar a entrada daquela residência de forma prévia, ou seja, antes de adentrar? Não, tá errado. Isso aqui, pessoal, ele tem que justificar depois que ele entrar na casa, depois que ele fizer ali a prisão em flagrante, depois que ele levar para a delegacia, aí sim ele vai lá e dá a justificativa deles. Não, a gente entrou porque estava ali em uma situação de flagrante delito. Mas ele vai pedir antes ao juiz: olha, seu juiz, a gente está aqui numa situação de flagrante delito, a gente pode entrar na casa? Não tem lógica, né? Então a questão está incorreta, porque segundo a questão aqui do TJ de Santa Catarina, a polícia tem que justificar de forma prévia, ou seja, antes ali do ingresso da casa em flagrante delito, tá? Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de forma resumida, tá, pessoal? Porque a gente já falou sobre isso já, tá? Então, qual é o conceito de casa, né? O conceito amplo é qualquer compartimento habitado, tá? Qualquer aposento habitado de ocupação coletiva ou qualquer compartimento privado não aberto ao público, beleza? Isso aí a gente já deu aqui alguns exemplos, tá? E o ingresso na casa poderá ocorrer com o consentimento do morador. Esse aqui é o óbvio, né? O morador consentindo, porra, tá certo. Ele deixou, não tem horário para entrar não. Mas existe a segunda opção, que é sem o consentimento do morador. E aí, sem o consentimento do morador, existem aí algumas hipóteses. A primeira é por ordem judicial, somente durante o dia. E a gente já viu lá o conceito do dia, né? Que é das 5 da manhã, tá? Até as 21 horas, tá? Conceito de dia é isso aqui, aí. Beleza? Segundo o pacote anticrime, é isso aqui, aí. Só pode ordem judicial somente dentro desse horário aqui, é das 5 da manhã até as 21, beleza? Outras situações: flagrante delito, desastre ou prestação de socorro, tá? Todos esses aqui em qualquer horário, tanto pela manhã, pela tarde, pela noite ou madrugada, tá? Independentemente aqui do horário, a casa ela poderá ser ingressada, beleza? Pessoal, desejo a todos vocês bons estudos,
Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. Beleza? E outra, pessoal, aí. Dê essa moral aqui pra gente aí. Mais uma vez, aí. Nos dê essa moral aqui aí. Tá? Tá aqui o QR Code pra vocês financiar o nosso material, tá? Pra gente continuar postando aqui vídeos totalmente gratuitos, certo? Dá muito trabalho pra gente coletar esse material, pra gente deixar de acordo com o que a banca quer, tá? Dá muito trabalho, pessoal. E pra gente continuar mantendo esse trabalho de forma gratuita para ajudar vocês aí a conquistar a tão sonhada aprovação, a gente precisa também aí do reconhecimento de todos vocês, tá? Então tá aí o QR Code no cantinho da tela para que vocês façam aí as suas doações para a gente continuar mantendo o nosso trabalho, beleza? Então fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e não deixem aí, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação, curta, comente, compartilhe, porque isso ajuda bastante no engajamento do nosso canal, beleza? Galera, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu!